Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o nosso tema do vídeo de hoje vai ser o Monte Tabor, o local da transfiguração de Jesus. Este Monte Tabor é na realidade uma colina bem íngreme que fica mais ou menos no meio entre o Lago da Galileia e a cidade de Nazaré. Já estamos a andar um bocadinho para o sul, mas ele tem realmente uma característica que sobressai no meio daquela paisagem. Portanto, é um monte que tem cerca de 575 metros de altura, mas está um bocadinho isolado ali na paisagem e sobressai logo imediatamente. Este monte, ele está situado exatamente no sopé de um vale muito importante em Israel chamado o Vale de Jezreel. É hoje ainda o vale mais produtivo daquele país e sempre foi, desde a sua história na Antiguidade. E por isso sempre foi um vale extremamente disputado pelos grandes impérios e temos aqui uma história riquíssima, quer de batalhas, quer de confrontos, de luta por aquele espaço precioso, está bem? Nós temos, aquilo fica um vale, que fica basicamente ao sul. Nós temos, digamos, a parte da Samaria, temos o Monte Gilboa, mais para o lado do Mediterrâneo nós temos o Monte Carmelo, acima fica a parte da Baixa Galileia e fecha este vale com, digamos, o Rio Jordão. E para proteger aquele vale, nós temos ali uma fortaleza muito antiga chamada Megido, ou Megido, e que, nós dizemos assim, Megido, e que vai ter um papel muito importante no nome e na história deste local. Esta fortaleza de Megido, que nós podemos eventualmente visualizar do Monte Tabor, ela na realidade ainda hoje pode ser visitada. Tem, digamos, um conteúdo histórico muito importante, um espaço arqueológico. Nós, por norma, como grupo, não visitamos, mas de onde é que está a sua importância? É que mais tarde, no livro do Apocalipse, é dito que é neste vale que se vai dar o confronto final entre as tropas ou o exército da luz, comandadas por Jesus Cristo, e as tropas do mal, comandadas por Satanás. E isso, nós temos uma palavra que aparece no livro do Apocalipse, se chama Armageddon. E a palavra Armageddon, que nós hoje ouvimos falar muito em filmes como o fim dos tempos, significa exatamente esta fortaleza. Megido é o nome do local e Ar quer dizer colina. Então, Megido, e dá a palavra Armageddon. Agora eu vou-vos falar da parte da localização do Monte Tabor. Temos aqui um problema. Nos evangelhos que falam da transfiguração de Jesus, não indicam a palavra Tabor. Eles dizem que Jesus subiu a um monte e não a um monte. Isto é muito importante. Porquê? Se Jesus tivesse subido a um monte, até podia ser uma colina qualquer, mas um monte teria que ser algo de importante, algo que marcasse aquela região. E, indiscutivelmente, o Tabor tem essa característica, é um monte extremamente imponente. E, portanto, desde o início, os cristãos marcaram aquele espaço como o local onde Jesus se dá a conhecer de uma forma diferente aos três apóstolos. É curioso que um dos apóstolos é João e no Evangelho de João não vem este relato da transfiguração. Mas isso
fica para outra história que eu explicarei sobre o Evangelho de São João. No entanto, é importante dizer que nunca nos Evangelhos aparece o nome Tabor. Muita gente ainda pensa que terá sido o Monte Hebron, que fica muito mais ao norte, onde nasce o Rio Jordão, mas a tradição histórica nos indica sempre que foi aqui neste Monte Tabor. E a partir daí construíram ali várias igrejas, vários edifícios, vários complexos que marcaram sempre aquele lugar como o lugar onde Jesus se transfigurou. Então, nós normalmente subimos a esse Monte Tabor e quando chegamos, nós temos uma avenida em que antes de entrarmos no espaço franciscano, passamos por umas antigas ruínas de uma fortaleza romana e quando chegamos, encontramos uma igreja. Bom, antes de falar da igreja, eu quero falar de um senhor que a mandou construir, ou que fez o projeto da construção dessa igreja. Ele chama-se António Barluzzi. E este senhor, vocês vão ouvi-lo falar noutros vídeos. Eu, inclusive, se calhar, farei um vídeo só sobre esta personagem, porque ele foi muito importante no século XX. Praticamente muitos dos locais que eu já falei noutros vídeos e que vou falar à frente, as igrejas e a beleza delas foram construídas e projetadas por este António Barluzzi. E ele hoje é muito importante para, digamos, de uma forma muito simbólica, mas concreta, nos mostrar a beleza dos espaços da Terra Santa. Mas quando entramos dentro desta igreja, meus amigos, nós olhamos para uma igreja que não obedece aos padrões tradicionais que nós normalmente visualizamos no espaço cristão. Nós entramos, temos o corpo principal, mas o altar, nós temos que descer umas escadas para ter acesso ao altar. Na realidade, ele está construído sobre umas antigas ruínas de uma outra igreja que ali foi construída e que estava mais ao fundo, e para manter, digamos, essa visualização das fundações da antiga igreja, o altar está afundado. Os dois altares laterais são ao contrário. A gente tem que subir umas escadas para se aproximar deles. Normalmente estão fechados, as pessoas apenas conseguem ver de baixo. E depois, olhando para a parte de trás da igreja, nós temos duas capelas que falam da passagem, da transfiguração, em que aparecem duas personagens, Moisés e Elias. E cada uma dessas capelas está dedicada a uma dessas personagens. E é dessas capelas que depois saem as torres da igreja, que nós vemos da parte exterior, e que representam esse momento em que Pedro diz a Jesus: por que não ficamos aqui e construímos 3 tendas? Uma para ti, o corpo principal da igreja, outra para Moisés e outra para Elias, a parte de trás da igreja. Agora vamos falar da passagem que está descrita nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Embora não sejam iguaizinhos, basicamente falam dos mesmos momentos. Jesus escolhe apenas 3, Pedro, Tiago e João. Não leva os 12 apóstolos. Chegam lá acima e o que é que acontece? Imediatamente Jesus muda, transfigura-se, e eles veem uma pessoa que não é, ou que não tem a aparência totalmente humana. Depois, eles têm medo, há uma nuvem que cobre Jesus, e quem é que aparece? Aparece Moisés e Elias. Num dos Evangelhos, o próprio Pedro toma a coragem e, sentindo-se bem naquele momento, pede a Jesus para ficarem ali mais tempo e construir 3 tendas. Uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Mas imediatamente aquilo dissipa-se, desaparecem estas personagens e apenas ouvem uma voz: este é o meu filho muito amado, escutai-o. É um bocadinho a mesma coisa que acontece no batismo com João. E acabou a transfiguração. É um momento muito rápido. E o que é que acontece a seguir? Eles descem um monte e Jesus não os ameaça, mas diz-lhes: não contem nada disto a ninguém, até o Filho do Homem ressuscitar.
Agora, a reflexão deste momento, ou deste texto, e também daquele espaço que visitamos. Embora seja breve, ela tornou-se riquíssima na teologia cristã. Primeiro temos 3 personagens: Moisés, Elias e o próprio Jesus. Porquê que aparece Moisés? Moisés é onde começa a história do povo, aquele que os libertou do Egito e no meio do deserto do Sinai, digamos, traz as tábuas da lei e firma um contrato de fidelidade com Deus. Eu vou ser o vosso único Deus e vocês serão o meu povo. A aliança. Por isso ele constrói uma arca chamada Arca da Aliança. Portanto, Moisés representa tudo o que havia de mais sagrado dos textos antigos da história do povo hebreu e que mais tarde vai ser o povo judeu. E depois, porquê o Elias? O Elias era um dos grandes profetas, mas tem uma particularidade. Ele não morreu na história da Bíblia. Ele foi arrebatado aos céus. E o que é que isso representa para o povo judeu? Representa que no final eu terei que estar na presença de Deus de uma forma completa, em corpo e alma. E digamos, é o princípio da crença na ressurreição. E também dizer que, digamos, todo o homem bom, mais tarde ou mais cedo, vai estar de uma forma completa na presença de Deus. O outro momento importante desta mensagem é que quando estão a descer o monte, é Jesus que diz aos 3 apóstolos: não contem nada disto a ninguém. Jesus sabe que o que aconteceu naquele monte é tudo menos natural, tal como a própria ressurreição. Nós já falámos nisso noutro vídeo. Jesus não se apresenta da mesma maneira, apenas um ser humano. Mas é engraçado que ele só convida estes 3. E porquê? Porque provavelmente Jesus sabia que estes estavam preparados para olhar para Jesus de uma maneira diferente. Não é por acaso que são 2 destes apóstolos que vão a correr ao sepulcro quando Maria Madalena diz que viu Jesus e que ele está vazio. Porquê? Porque estes são aqueles que já tiveram uma experiência de transfiguração. Já viram Jesus alterado. E por outro lado também, parece que Jesus tem uma estratégia. Quando eles o conheceram pela primeira vez no lago da Galileia, era apenas um homem que fazia os milagres. Mas aos poucos e poucos, Jesus vai se manifestando de uma forma diferente, de uma forma mais divina. E eles começam a perceber: esta pessoa é alguém de especial. E não nos esqueçamos que nos Evangelhos esta passagem vem a seguir ao momento que Pedro diz: tu és o Messias. E portanto, Jesus percebe que tem que ir mostrando aos apóstolos, prepará-los para o momento final da ressurreição. É engraçado que parece que Jesus está a utilizar aqui uma espécie de economia da revelação, ou seja, de uma forma económica, vai dizendo: olha, vocês vão me ver assim, depois vão me ver de uma maneira diferente, de maneira que vocês vão me conhecer verdadeiramente ressuscitado. Mas o mais bonito desta mensagem é que é Deus que se revela. E onde é que está, na realidade, a glória da revelação ou da transfiguração? É num ser humano. No fundo, a transfiguração está em cada um de nós. Esse é o mais forte desta mensagem. Se nós quisermos e nos transformarmos pela mensagem de Jesus, as pessoas vão olhar para nós como uma pessoa transfigurada, como uma pessoa diferente. E essa é, na realidade, a grande mensagem. E, no fundo, esse é o contrato de aliança de Deus com o homem. Se vocês seguirem os meus ensinamentos, vocês vão ser umas pessoas diferentes. E por isso, nós gostamos sempre de descer ao espaço do altar da igreja, porque ela está trabalhada do ponto de vista artístico por este António Barluzzi, que, o que é que ele desenhou? Desenhou os 4 grandes momentos da transfiguração de Jesus durante a sua vida. O nascimento, o Natal, no batismo, quando aparece a pomba,
na Transfiguração, neste Monte do Tabor, e no final, em Jerusalém, com a ressurreição. Depois, ainda saímos fora da igreja, aquilo tem um mirador, e aí sim, do que eu vos falei do início do vídeo, nós podemos subir a esse mirador e apreciar aquela paisagem fantástica do Vale de Jezreel, está bem? Ao fundo está então essa colina e essa fortaleza chamada Har Megiddo, e podemos ver o vale todo verdinho, ainda com algumas lagoas. Hoje os judeus desenvolveram aquela técnica da piscicultura, que é, digamos, produzir peixe em cativeiro, e que dá um ambiente e uma visibilidade bonita daquela paisagem, está bem? Olha, meus amigos, eu tentei, por palavras minhas, explicar-vos este local, mas ele tem, na realidade, é um espaço místico. É só a experiência de subir ao monte, a experiência de entrar naquela avenida, entrar dentro da igreja, viver, rezar, tudo aquilo que nós apreciamos e vemos é, na realidade, a beleza de visitar aquele monte. E muitas vezes as palavras que eu tive aqui a dizer praticamente não são suficientes para mostrar ou significar a importância daquele monte. E terminamos este vídeo. Eu espero que tenham gostado e já sabem o que vos peço. Partilhem com os vossos amigos, com a vossa família. Se conhecerem alguém que já visitou a Terra Santa, para recordar esta mensagem e estes espaços, a gente pede que subscrevam o canal, pede também que ponham um like e olhem, meus amigos, isso é muito importante para o crescimento deste projeto e do nosso canal, está bem? E é isso que esperamos também um bocadinho de vocês. E esperemos encontrar-nos daqui a alguns dias num outro vídeo e até lá, tudo de bom para vocês.